Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 5, Traidor. De volta à Academia do Reino de Ophort, Lívia, Cleare e Ange estavam reunidas no quarto de Ange no dormitório das meninas. As três mulheres estavam sentadas ao redor de uma mesa, verificando o conteúdo da correspondência mais recente de Leon. O cabelo loiro dourado trançado de Ange brilhava sob a luz. Sua expressão estava inicialmente animada, mas logo se nublou quando ela leu a carta de Leon. Seus olhos vermelhos, sempre brilhantes de determinação, fitavam intensamente o papel em suas mãos. As coisas na República estão tão turbulentas como sempre. Não faz muito tempo que eles enfrentaram outro escândalo, e agora há rumores de uma rebelião. Ange cruzou suas pernas esbeltas e cruzou os braços sob seu amplo busto. Conforme a carta de Leon contava, os insurgentes na República estavam ganhando impulso. Essa era uma informação que nem mesmo o reino poderia ignorar. Lívia cruzou as mãos sobre seus próprios seios generosos enquanto se preocupava com a segurança de Leon. Seu cabelo sedoso de cor de linho caía como uma cortina ao redor de seu rosto e escondia qualquer expressão que ela usasse. É sempre uma coisa atrás da outra. O ano passado não foi diferente. Ange relembrou os eventos do último ano e a série de escândalos que assolaram o reino, e suspirou. Ela sabia que se preocupar com o passado não traria muitos benefícios, então concentrou sua atenção nas perturbações na República. Parece que as 6 grandes casas estão ignorando a ameaça que esses rebeldes representam, disse ela. Leon sente diferente, mas duvido que adiantaria alguma coisa mesmo se enviássemos um aviso através de canais diplomáticos. Se o reino indagasse sobre a agitação na República, provavelmente responderiam: não precisa se preocupar com todos esses assuntos menores. Estamos bem cientes do que está acontecendo em nossas próprias fronteiras. Além disso, Leon não pediu que eles interviessem em seu nome. O conteúdo de sua carta apenas os preocupava o suficiente para que se sentissem impelidos a agir. Lívia levantou o queixo, seus olhos azul claros marejados de lágrimas não derramadas. Você acha que haverá outra guerra? Quem pode dizer? Ange deu de ombros. Era difícil para ela fazer qualquer julgamento, já que não esteve presente no último grande conflito. Não faço ideia. Embora eu acredite que devo relatar isso a Sua Majestade, apenas para garantir. Estamos falando de Leon, afinal de contas. Tenho certeza de que ele ficará bem, contanto que ele não se envolva demais e mantenha Luxon com ele para garantir que ele volte em segurança. Os ombros de Lívia saltaram ao mencionarem Luxon. Ange imediatamente notou e franziu a testa. O que houve? Não é nada. Tem certeza? Eu também estou preocupada com ele, sabe, mas Leon é forte. Além disso, Luxon está lá com ele, e certamente vai impedir que Leon faça algo muito imprudente. Cleare, o robô com a mesma semelhança de Luxon, diferido apenas por sua coloração branca e lente ocular azul, manteve-se em silêncio até aquele momento. Mas as palavras de Ange a incomodaram o suficiente para quebrar o silêncio. Não tenho tanta certeza disso. O mestre tem o hábito de ser imprudente mesmo com Luxon o acompanhando. Também há muito mais motivo para preocupação agora do que antes. A expressão de Lívia se desfez em ansiedade. Você talvez esteja se referindo a Ideal. Oh. Então ele também está preocupando sua mente. Isso mesmo. Ele é essencialmente o mesmo tipo de entidade que Luxon e eu, mas a presença dele lá me deixa desconfortável. Cleare pausou antes de dizer, embora eu duvide que ele esteja ansioso para nos transformar em inimigos, então provavelmente vai ficar tudo bem. Ange franziu a testa. Não nos assuste assim. De qualquer forma, Leon nos pediu um favor. Cleare, gostaria que você se preparasse para minha iminente viagem ao palácio. Com certeza. É a minha hora de brilhar afinal. Lívia, você a ajuda. Lívia.
Ange percebeu que a ansiedade de sua companheira não havia diminuído. Clary também parecia preocupada com a garota. Ela se aproximou de Olivia e olhou em seu rosto. O que é de errado? Não está se sentindo bem? Estranho. Você parecia bem esta manhã. Livia abriu lentamente a boca. Yari, eu gostaria que você respondesse uma pergunta para mim. O que é? Você não trairia o senhor? Leon, trairia? Ange deixou sua cadeira e se aproximou de Olivia, colocando a mão em seu ombro. Ela claramente estava tendo dificuldade em entender o que havia levado Olivia a fazer tal pergunta. O que realmente está te incomodando, Livia? Eu quero deixar isso claro agora. Livia olhou diretamente para Clary. Seu rosto estava determinado, ela não seria dissuadida por respostas evasivas ou tentativas de desviar o assunto. Trair o mestre. Clary respondeu com indiferença. Isso nem é uma opção para mim, pessoalmente, e mesmo que fosse, seria um pedido muito alto para um IA como nós. Você não precisa se preocupar com um de nós apunhalando pelas costas. Não poderíamos mesmo que quiséssemos. Se Ange pensou que Livia se sentiria tranquilizada com essa resposta, sua próxima pergunta pôs fim a isso. E quanto a Luxon então? Você pode jurar que ele nunca trairia o senhor? Leon. Se acalme, insistiu Ange. O comportamento estranho de Livia era uma causa significativa de preocupação. O que está te preocupando tanto? Fale comigo. Ela estava certa de que Clary daria a mesma resposta mais uma vez. No entanto, a resposta de Clary não foi imediata. Houve uma pausa, como se ela estivesse considerando a melhor forma de responder. Eu não sou Luxon, e há muitas coisas que desconheço sobre a programação que ele tem, ou talvez, mais adequadamente, quais ordens ele recebeu. Não posso garantir que ele não trairia. Então, suponho que devo dizer que existe uma chance não nula de que ele possa trair o mestre. Livia abaixou o olhar. Obrigada por responder honestamente. Ange estava chocada. Ouvir que Luxon poderia trair Leon a deixou sem palavras. Clary acrescentou, bem, assumindo que nada extremamente fora do comum aconteça, não vejo ele mudando de lado, mas como eu disse, isso é assumindo que nada de louco ocorra. Contanto que os dois não entrem em uma briga, não temos nada com o que nos preocupar. O templo da árvore sagrada ficava localizado no coração da República de Alzer. Era um lugar sagrado, aninhado nas raízes da árvore, e era ali que os líderes das 6 grandes casas se reuniam para debater políticas. O assunto em boca de todos desta vez eram os movimentos suspeitos dos jovens aristocratas e soldados. Alberg tinha o papel de presidir essas discussões como presidente. Entre nós, há aqueles que estão tramando uma rebelião. A maioria parece ser um grupo de jovens aristocratas de baixa patente, embora muitos mais entre eles sejam soldados sem brasão. Diferente de outras nações do mundo, os aristocratas de alta patente na República tinham uma vantagem avassaladora sobre seus colegas devido à sua classificação superior. Em uma batalha entre os dois lados, a árvore sagrada concederia poder à nobreza de alta patente, recusando-se a atender ao chamado de seus inferiores. Por essa razão, a maioria dos mentores por trás de tentativas de rebelião vinham de uma das 6 grandes casas. Esses esforços, inevitavelmente, terminavam em fracasso, uma vez que os conspiradores se deparavam com o número avassalador das outras grandes casas e seus aliados. Os outros líderes das grandes casas trocaram olhares entre si. O que vocês pensam? Alguns jovens impulsivos se adiantaram e tomaram a decisão errada. É só isso, não é? Eles podem tentar erguer armas contra nós, mas não conseguirão vencer. Os líderes estavam desdenhosos da ameaça, dada a vantagem avassaladora que suas posições lhes ofereciam. Eles continuaram a reunião, falando casualmente como se estivessem discutindo o tempo. Uma figura solitária entre eles parecia preocupada, Fernande, líder da casa Drumilly. Vocês não estão levando isso um pouco leve demais, ele disse. Temos estudantes intercambistas do reino entre nós.
Vocês podem afirmar honestamente que eles não se envolverão. No momento em que ele mencionou o reino, os rostos dos demais líderes se tornaram amargos. O motivo para isso era simples: Leon. Desde que ele chegara à sua nação como estudante intercambista, ele causara confusão ao enfrentar as grandes casas. Os líderes que estavam tão insatisfeitos com suas ações também haviam perdido para ele em várias ocasiões. Belange, líder da casa Bariele, rosnou: se ele se aliar a eles, será um verdadeiro espinho em nosso lado. Devemos agir antes que isso aconteça. Percebendo que havia encontrado um apoiador, Fernand agiu para capitalizar e obter o acordo dos demais líderes. Sim, acho que devemos tomar imediatamente seu dirigível e sua armadura sob nossa custódia. Dessa forma, podemos ter certeza de que os rebeldes não obterão vantagens de poder desnecessárias. Albergue geralmente seria o tipo de pessoa a intervir nessas ocasiões, mas ele não foi o que expressou discordância dessa vez. Quem o fez foi Lambert, líder da casa Feivel. Vamos lá, isso parece uma ação extrema a ser tomada. Todos os olhares se voltaram para ele. Não se poderia chamar esse homem de inteligente ou sábio, nem mesmo lisonjeiro. Ele era o mais vulgar e ostensivo entre eles, e já havia brigado com Leon no passado, sofrendo perdas devastadoras. Era compreensível que ele fosse o primeiro a defender a subjugação de Leon e seus companheiros. Albergue achou sua posição suspeita. Senhor Lambert, você poderia elaborar sua posição? É simples, realmente. Não importa o quanto esses dissidentes de baixa patente tentem nos opor, eles cairão diante do poder de nossas grandes casas. Era de conhecimento comum dentro da República que aqueles que possuíam brasões menos poderosos não tinham esperança de resistir àqueles que possuíam brasões mais poderosos. No entanto, Lambert normalmente não costumava usar esse tipo de raciocínio lógico nessas discussões. Albergue estava perturbado por sua postura incomum, e não era o único. Ele tem um ponto. Lambert sorriu. Portanto, esses insurgentes devem ter algum tipo de plano secreto, certo? Ele não mostrou pânico, apesar da ameaça de uma rebelião. Se eles planejam roubar as armas do reino para lutar contra nós, então temos ainda mais motivo para não nos preocuparmos. Você realmente acha que o herói do reino de Oxford deixaria seu dirigível ser facilmente roubado? Fernand acariciou o queixo. Eu acredito que sua própria casa conseguiu roubar o dirigível dele antes, não é? E ele retaliou da maneira mais devastadora possível, sim. Vamos supor que os rebeldes tenham feito um refém para coagi-lo a se juntar ao lado deles. Isso explodiria em seus rostos, ele nunca deixaria isso passar. Alguém discorda disso? Havia algo estranhamente estranho em Lambert hoje, isso era certo, e Albergue não estava sozinho nessa visão. No entanto, suas palavras convenceram a todos de que não havia necessidade de apreender as armas de Leon. Fernand foi o único a expressar discordância. Se os estudantes intercambistas realmente planejam se opor a nós, perderemos nossa chance de agir se permanecermos complacentes agora. Lambert deu de ombros. O presidente parece ser suficientemente amigável com eles para que eu tenha certeza de que podemos pedir a ele para ficar de olho. É um pedido justo, não é, presidente? Albergue hesitou por um momento antes de assentir. Falarei com ele pessoalmente. Bem, nossa discussão acabou, disse Lambert, aparentemente ansioso para passar para outro assunto. Vamos prosseguir para outros assuntos. Ele estava tão incomumente animado que os outros presentes se perguntaram se ele não era uma pessoa completamente diferente. Terminada a reunião, Lambert dirigiu-se aos aposentos pessoais que mantinha no templo da árvore sagrada. Sérgio esperava lá, ideal ao seu lado, sentado em um sofá com um copo na mão. Ele tinha se servido de álcool que Lambert tinha escondido lá, o que enfureceu o homem, mas ele reprimiu sua raiva o melhor que pôde. Fiz como você pediu. Consegui convencer os outros a ignorar o medo de uma rebelião.
Era uma visão estranha para um homem tão orgulhoso quanto Lambert agir tão subserviente a um homem prestes a ser deserdado pelos Rauts. Serge parecia totalmente alheio a essa ironia. Ah! Você não teria conseguido nada sem Ideal sussurrando em seu ouvido. Lambert rangeu os dentes. Urg. Minhas mais humildes desculpas, guardião. Serge falou a verdade. Ideal tinha orientado Lambert nos bastidores sobre exatamente o que dizer. Ideal virou o olhar para Serge. Vamos fazer com que Lambert continue a chamar a atenção das grandes casas longe de nosso exército rebelde. Podemos usar esse tempo extra para prosseguir com nossos preparativos finais. Serge reagiu aos planos do robô com desprezo. Estamos indo a passos de tartaruga aqui. Podemos muito bem fazer nossa jogada agora e ir para a batalha, não é? Será que realmente precisamos estabelecer ainda mais bases? Você não deve subestimar nossos oponentes. A República pode ser uma coisa, mas Lyon representa um perigo real enquanto Luxon estiver com ele. Gostaria que você esperasse até eu encontrar uma maneira de trazer Luxon completamente para o nosso lado. Tem certeza de que consegue fazer isso? Lambert agitava-se inquieto ao fundo, mas os dois o ignoraram. Acredito que posso persuadi-lo com um esforço maior e, assim, o sucesso da revolução estará praticamente garantido. Então esse tal de Luxon é mais forte do que você? Perguntou Serge. Ele é uma nave migrante, construída há muito tempo para levar as pessoas à segurança do espaço sideral. Tal trabalho exigia um poder extremo equivalente ao de uma nave de guerra, para que ele pudesse cumprir seu objetivo. Além disso, ele foi equipado com o canhão principal mais forte que nossa tecnologia na época pôde fabricar. Em uma batalha de canhões, ou melhor, em uma batalha estritamente entre nossas naves principais, eu sou inferior a ele. Os antigos humanos haviam investido tudo o que tinham na criação de Luxon, esperando que uma única nave pudesse ajudá-los a escapar da aniquilação. Parece ser uma dor de cabeça, disse Serge. De fato. Por que não encontrar alguma forma de destruí-lo quando ele estiver desprevenido? Ideal hesitou por um momento antes de responder. Não posso recomendar essa opção. Gostaria de manter uma relação amigável com ele, se possível. Vendo que essa conversa não tinha fim à vista, um nervoso Lambert interveio. Guardião. Você realmente vai cumprir sua promessa para comigo, não vai? Serge voltou seu olhar para Lambert. O homem era tão patético quanto parecia, ansioso por trair seus companheiros líderes em sua desesperação para salvar a própria pele. Foi assim que ele se aliou a Serge. Sim. Os Feyvels continuarão sendo uma grande casa mesmo após o término da rebelião, disse Serge. Eu sou muito grato. Serge pensou consigo mesmo, é realmente triste pensar que alguém como ele tem ditado o futuro de nosso país. Serge havia feito um aliado desse homem porque previu corretamente que Lambert trairia seus companheiros para proteger a si mesmo. A competência de Lambert não importava. Tudo que ele esperava de Lambert era que ele prolongasse as discussões do conselho e atrapalhasse qualquer coisa que não fosse a seu favor, e ele não era especial nesse sentido. Qualquer um serviria para esse trabalho, exceto Albergue. Não importa o quão patético Lambert seja. Albergue, vou fazer você se arrepender por me abandonar por aquele canalha. Cansado dos dias passados procurando por Ilmeria, Kyle estava profundamente adormecido em sua cama na propriedade de Marie quando subitamente acordou sobressaltado. Mãe! Ele havia se esforçado além de seus limites, o que o deixou terrivelmente emaciado. Antes uma criança impertinente com uma pele saudável e aparência impecável, agora seu cabelo estava desgrenhado, sua pele seca e rachada. Seu quarto também estava em um estado miserável, com itens e lixo espalhados aleatoriamente, e Kyle só usava o espaço para dormir. As cortinas estavam firmemente fechadas, bloqueando sua percepção do tempo. Quando acordou, ele segurou a cabeça entre as mãos enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Se ao menos,
Se ao menos eu não tivesse dito aquilo para ela. Uma batida veio à porta enquanto ele se lamentava por seus arrependimentos. Kyle deu um sobressalto inicialmente, mas decidiu não responder. Ele não estava com vontade de ver ninguém agora. Marie e Carla estavam preocupadas com ele, e até Julius e seu séquito pareciam preocupados. Leon não era do tipo que dizia tais coisas em voz alta, mas ocasionalmente trazia presentes. Uma vez, quando Kyle desabou de exaustão, Leon foi quem o recolheu. Eu sei que estou apenas causando problemas para todos, mas tenho que salvar mãe. Mesmo que os outros o expulsassem da mansão, ele pretendia permanecer na República e continuar procurando por sua mãe. Novamente, alguém bateu à porta. Depois de um longo período de silêncio, uma voz chamou do outro lado: Kyle, eu sei que você está aí. Por favor, saia. Era Cordelia. Ela havia servido anjo de perto no reino de Oufort até os Redgraves enviá-la para cá. Ela era uma criada de alto nível entre as criadas e até mesmo vinha de uma casa nobre. O lado negativo era sua natureza rigorosa e implacável. Kyle se preparou e saiu do seu quarto. Cordelia o esperava lá com uma expressão perfeitamente impassível. Você pode me explicar por que está tão desleixado? Além disso, você cheira horrivelmente. Preparei uma refeição para você na sala de jantar. Depois de terminar sua refeição, vá tomar banho. Kyle limpou a garganta. Ele pretendia recusar, mas Cordelia não lhe deu oportunidade. Ela o agarrou pelo braço e o puxou em direção à sala de jantar. Quando chegaram, ela apontou para a comida. Depois de esvaziar o prato, você deve se banhar. Está claro? Se sim, ele respondeu hesitante. Kyle não se importava nem um pouco com a comida ou o banho, mas dizer isso não faria Cordelia mudar de ideia. Ele desistiu e decidiu comer. Assim que Cordelia saiu da sala, Kyle deu uma olhada no relógio. É o meio da noite. Ele havia perdido completamente a noção do tempo. Kyle fez como instruído e terminou sua refeição antes de tomar seu banho. Cordelia o esperava quando ele saiu, querendo falar com ele sobre algo. Ela o levou de volta à sala de jantar, onde se sentaram um em frente ao outro. Ele esperava que ela trouxesse à tona seu comportamento recente. Eles provavelmente vão me demitir. Terei que procurar trabalho em outro lugar enquanto continuo minha busca por mãe. Enquanto ele se perdia em seus pensamentos sobre quais ações tomaria no futuro, Cordelia suavizou seu tom anterior. Entendo que você esteja preocupado com o desaparecimento da senhorita Ilmeria. Mas eu lhe pergunto, o que adianta você preocupar todo mundo até a morte? Vou embora se estou incomodando tanto todos. Tenho que procurar por mãe. Cordelia balançou a cabeça. Ninguém está pedindo para você sair. É discutivelmente uma das falhas do Conde, mas ele não tem intenção de te repreender de forma alguma. Na verdade, ele parece sentir-se responsável por tudo isso. Segundo Cordelia, Leon estava assumindo a culpa tanto pelo desaparecimento de Ilmeria quanto pelo fato de ainda não a terem encontrado. Isso a deixava exasperada. Se seus empregadores não desejam culpá-lo por suas ações, então não é meu lugar intervir e fazer isso por eles. Dito isso, você acha que a senhorita Ilmeria ficaria feliz em te ver do jeito que você está agora? Kyle baixou o olhar enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ele sabia que só preocuparia ainda mais Ilmeria ao vê-lo em um estado tão lamentável. Ele balançou a cabeça. Cordelia sorriu. Ela havia adotado uma expressão exausta na ausência de Ilmeria, presumivelmente devido à preocupação com a mulher elfa à sua própria maneira. Então você deve garantir comer adequadamente e ter uma boa noite de sono. Isso é tudo que eu queria te dizer. Ela se levantou da cadeira e deixou Kyle sozinho no quarto. Realmente tenho sido um fardo para todos. Amanhã, tenho que ter certeza de. Kyle avistou algo brilhante lá fora. Luxon. Ele notou a luz vermelha flutuando em direção a algo, e inclinou a cabeça para segui-la.
Dois robôs em forma de esfera flutuavam nos céus da República. Um era Ideal e o outro era Luxon. Luxon, acho que já está na hora de você me dar sua resposta, disse Ideal. Ideal, eu tenho um mestre. Você só me coloca em uma posição desconfortável ao me pedir para atraí-lo. Preciso fazer minhas próprias preparações se pretendo fazer algo. Você quer dizer que seria impossível revogar o registro de mestre dele sozinho. Corrija-me se estiver enganado, mas acredito que, como uma nave migratória, você possui a capacidade de trocar de mestre em caso de emergência. Eu tenho, mas ainda não preenchi as condições para implementar essa medida. E quais são essas condições? Isso é informação confidencial. Houve uma pequena pausa na conversa antes de Ideal continuar. Luxon, não desejo lutar com você. E eu também não desejo lutar contra você. Apesar dos fervorosos pedidos de Ideal para que Luxon se juntasse ao seu lado, este último adiou sua decisão. Ele mostrou uma resposta favorável à proposta, mas afirmou que não poderia cooperar a menos que revogasse o registro de mestre de Lyon. Ideal, disse Luxon. Já se passou o tempo suficiente. Você deve me contar quais são as suas maquinações. O que você está planejando? Em vez de responder à pergunta, Ideal respondeu, muito bem. Se você não pode se juntar a nós, estaria disposto a fechar os olhos para os eventos que estão por vir? Você não precisa nos ajudar. Peço apenas que se abstenha de interferir. Seria suficiente mover seu corpo principal para fora das fronteiras da República. Ele esperava que Luxon, pelo menos, não atrapalhasse seus planos, para que estes não fossem ainda mais adiados. Será difícil convencer meu mestre a ficar de fora, disse Luxon, hesitante. Ele é habilidoso em persuasão e sua intuição é estranhamente precisa às vezes. Isso o torna difícil de lidar. Com os novos humanos, basta elogiá-los para manipulá-los do jeito que você quiser, aconselhou o Ideal. Além disso, tenho certeza de que surgirá uma oportunidade para matar seu mestre. Quando isso acontecer, certifique-se de seguir minhas ordens. Você acha que pode matá-lo? Acredito que sim. Espero que você aguarde esse momento com grande expectativa. Sim, com certeza farei isso. Luxon não mostrou inclinação para interromper esse plano em potencial. Sua insatisfação com Lyon apenas aumentou recentemente, e isso era uma evidência clara desse fato. E assim, o relacionamento entre Luxon e Lyon chegou ao fim, Ideal pensou consigo mesmo. A conversa entre os dois terminou ali. Na instalação subterrânea abaixo do distrito do armazém, dentro das paredes de concreto do quarto de Serge, Serge e Gabino estavam engajados em uma conversa. Gabino estava discutindo a situação atual. A República certamente tem sido descuidada ultimamente. Eles não estão nem um pouco preocupados que aristocratas, soldados, mercenários e até mesmo aventureiros estejam se reunindo aqui no distrito do armazém. O exército rebelde de Serge havia estabelecido sua sede aqui. Havia alguns personagens verdadeiramente desagradáveis em seu grupo, mas Serge estava tão desesperado por aliados que não tinha espaço para reclamar. Eles também tinham soldados enviados diretamente do reino sagrado de Raquel. Os números resultantes eram muito grandes para passarem despercebidos, e no entanto, o partido governante não havia reagido de forma alguma. Mais precisamente, eles podem ter percebido, mas o trabalho de Lambert nos bastidores havia garantido que tais relatórios não chegassem aos superiores. Serge sentou-se em uma caixa de madeira, bebendo o álcool da garrafa em sua mão. Eles provavelmente acham que não podem perder, já que tem a árvore sagrada ao seu lado. Acho que eles não perceberam que a própria árvore já me pertence. Essa rebelião está destinada a ter sucesso. Meu país continuará a apoiá-lo no futuro, Lord Serge. Em troca. Eu sei. Vou garantir que exportemos cristais mágicos para você a um preço baixo. Gabino assentiu, mas então continuou, tenho um favor adicional para pedir.
Desejamos colocar as mãos na muda da árvore sagrada que está em posse do Conde Bartifort, junto com sua sacerdotisa, Lady Noelle. Os olhos de Serge se estreitaram. Ele não tinha sentimentos especiais por Noelle, mas ela era a irmã mais velha de Lélia. Sua consciência da complicada relação de Lélia com Noelle não tornava essa conversa menos desagradável. Não se adiante, ele retrucou. Não precisamos da sua ajuda para fazer isso, sabe? Sua raiva é compreensível, disse Gabino. No entanto, para garantir uma amizade duradoura entre nossos países, você não acha que seria vantajoso concordar com um casamento entre nossas nações? Ouvi dizer que você pretende tomar Lady Lélia como sua rainha, certo? Noelle está relacionada com sua noiva por laços de sangue, o que significa que ela compartilha sua impressionante linhagem Lespinacy. Ela seria uma combinação perfeita para nosso príncipe. Serge pausou para considerar a sugestão. Fazer com que Noelle se case com um poder estrangeiro. Bem, isso seria uma boa maneira de tirá-la do caminho de Lélia, pelo menos. Eles têm a árvore sagrada e o Meria em suas mãos, então eles realmente não precisam de Noelle. A ideia de ter uma muda para si mesmo tinha algum apelo, mas eles certamente poderiam conseguir outra contanto que tivessem ideal. Não era como se Serge tivesse algum interesse pessoal em Noelle ou sua muda, e Lélia provavelmente não veria nenhum problema em casá-la com o príncipe de outro país. Os sentimentos de Noelle sobre o assunto eram irrelevantes de sua perspectiva, ela era pouco mais do que um peão político. Tudo bem, ele disse. Vou deixar você ter Noelle. Certifique-se de cuidar bem dela. Claro. Estou muito grato, Lord Serge. Gabino sorriu, encantado por ter chegado a um acordo. Ideal apareceu de repente, anunciando, Lord Serge, concluí minhas conversas com Luxon. Serge jogou o copo de onde estava bebendo contra a parede, fazendo com que ele se estilhaçasse e espalhasse pedaços pelo chão, junto com um respingo generoso de seu antigo conteúdo. Mas Serge não deu atenção à bagunça que havia feito, ele se levantou e começou a se aproximar da Ideal. Ótimo. Isso significa que não precisarei mais me esgueirar pelo subterrâneo todos os dias. Já concluí todas as minhas preparações, disse Ideal. Só falta começar a operação. Serge fechou os olhos. O rosto detestável do homem que o havia feito de bobo surgiu em sua mente. Leon, finalmente vou acabar com você. Os líderes das 6 grandes casas se reuniram mais uma vez no templo da árvore sagrada para a assembleia do dia. Lambert ainda não estava agindo como ele mesmo, e a farsa havia durado vários dias seguidos. Mais comunicativo do que nunca, ele passou a participar ativamente das discussões. Suas contribuições nem sempre eram para o benefício da República, mas certamente eram preferíveis à sua tendência anterior de perder a calma e repreender furiosamente qualquer assunto que o deixasse irritado. Algo estava diferente hoje. O homem parecia inquieto e agitado, o suficiente para chamar a atenção de Fernande. Lord Lambert, há algo errado? Nada mesmo. Aceitando isso, Albergue interveio, por que não começamos nossa assembleia então? Como nosso primeiro assunto, discutiremos sobre a questão dos personagens suspeitos que têm se reunido no distrito dos armazéns do porto. Antes que qualquer um pudesse comentar, Lambert interrompeu, suspeitos. Não passam de bandidos, tenho certeza. Esse assunto pode ser deixado para os guardas de segurança locais lidarem. Vocês não concordam que há assuntos mais urgentes que exigem nossa atenção, presidente? Albergue franzia a testa. Existe uma possibilidade distinta de que esses malfeitores estejam envolvidos com o exército rebelde. Eles podem não ter tomado ações visíveis ainda, mas não podemos deixá-los à própria sorte para sempre. Além disso, recebi uma dica de que alguém tem silenciado quaisquer relatos de suas atividades. Os outros senhores presentes trocaram olhares. Então temos um traidor entre nós? Alguém de nosso status realmente se juntaria aos rebeldes? Enquanto os outros líderes murmuravam entre si, os olhos de Albergue se fixaram em Lambert.
Este último desviou o olhar, enxugando o suor frio que escorria de sua testa com um lenço. Eu já suspeitava disso. Ele está escondendo algo, pensou Alberg consigo mesmo. Os movimentos de Lambert têm sido tão suspeitos ultimamente que Alberg o investigou pessoalmente e descobriu as intervenções de Lambert para impedir que qualquer informação relacionada ao exército rebelde chegasse ao topo. Alberg não podia acreditar que o assunto era tão simples quanto Lambert se unindo aos rebeldes. Ele suspeitava que o homem tinha algum motivo oculto em mente e estava usando os rebeldes para alcançá-lo. Era isso que ele estava investigando atualmente. Havia uma boa chance de que o exército rebelde e seus cúmplices estivessem escondidos no distrito dos armazéns. Alberg estava ansioso para enviar seu exército assim que possível. No momento em que ele considerou sugerir isso, no entanto, a ansiedade de Lambert desapareceu por completo, substituída por uma calma perturbadora. As bordas de seus lábios se contraíram em um sorriso insano. Fuahaha! A risada de Lambert deixou os outros senhores chocados. Alberg se levantou enquanto Lambert olhava para cima, esticando os braços para o alto. Chegou a hora. Agora todos vocês receberão o que merecem por me desprezarem todos esses anos. Sua audiência ficou perplexa com aquelas palavras, mas a confusão deles não durou muito. Um círculo mágico, brilhando em vermelho escuro, apareceu no chão sob eles. O que é isso? Quando Alberg e os outros perceberam que algo estava errado, já era tarde demais para escapar. O pânico se instalou. Por quê? O que fizemos de errado? Para com isso. Pare. Raízes e galhos da árvore emergiram dos círculos, se enrolando ao redor dos líderes. Um por um, tiveram seus brasões roubados. Alberg não foi exceção. A planta o enredou em seu aperto folhoso, deixando-o completamente imóvel. Lambert observava, gargalhando, com os braços envoltos em torno de seu estômago. Ahaha! A partir de hoje, vocês serão desprotegidos. Que delícia! Vocês zombaram de mim por tanto tempo, mas a partir de hoje, vocês serão aqueles que... O que é isso? Lambert pausou no meio de seu discurso incoerente. Um das plantas começou a se enroscar em torno dele. Por quê? Não, vocês entenderam errado. Eu não deveria fazer parte disso. Os senhores lutaram em grupo, mas foi tudo em vão. Todos eles tiveram seus brasões roubados. Alberg assistiu enquanto seu brasão desbotava do verso de sua mão direita. O que está acontecendo? Agora que os lordes foram privados da proteção que desfrutavam há tanto tempo, as raízes e galhos desapareceram juntamente com o círculo mágico. Seus cativos estavam livres para ir embora. Todos os homens presentes estavam chocados e sem palavras. O rosto vago de Fernand olhava para o vazio, e a maioria dos outros lordes fazia o mesmo. Um homem era a exceção. Ele soluçava e gritava com todas as suas forças. Por quê? Porque também roubaram meu brasão. Isso não é o que me prometerão. Lambert gritou protestando. Considerando a forma como ele soluçava como uma criança que perdeu seu brinquedo favorito, era improvável que ele fosse capaz de manter uma conversa. Alberg o empurrou para o chão. Esperando resolver sua situação o mais rápido possível, ele berrou: inicie uma investigação imediata sobre... Ele foi interrompido pelo som de tiros do lado de fora da porta da câmara. Os olhos de Alberg se arregalaram quando ele se virou para encarar a porta que estava se abrindo lentamente. Serge apareceu no limiar. Serge. O que você está fazendo aqui? Alberg arfou. Serge tinha um rifle apoiado em seu ombro. Ele olhou para seu pai adotivo com um sorriso horrendo no rosto. Como é se sentir sem um brasão? Aquilo foi tudo que Alberg precisou ouvir. Suas suspeitas foram confirmadas. Serge estava envolvido nesse caos. Então você é responsável por isso. O que exatamente você fez? Boa pergunta. O que eu fiz? Serge riu sem sequer tentar responder. O que você estava fazendo todo esse tempo?
Não me diga que você está envolvido nessa bobagem de rebelião. Albergue exclamou. Serge exibia seu próprio brasão de alta patente. Ele também guardava rancor contra sua família por supostos maus tratos. Ambos os fatores eram motivos fortes para se supor que ele poderia ter alguma participação em tudo isso, mas Albergue esperava, mesmo assim, que estivesse enganado. Ao ver Serge diante dele agora, ele não podia mais negar a verdade. Serge ergueu a própria mão direita, mostrando o brasão na parte de trás dela para seu pai, enquanto continuava a rir. Viu? É o brasão do guardião. Que pena, acho que você deveria ter me escolhido como seu sucessor, afinal de contas, pai. Não, deixa pra lá. Prefiro te chamar de Albergue. Albergue lutava para entender como Serge poderia ter obtido o brasão com o qual ele se gabava com tanto orgulho. Porque você tem o brasão do guardião. Serge sorriu de forma irônica. Quando falou, ignorou completamente a pergunta de seu pai adotivo. Vamos lá, velho. Me dê um pouco mais de reação. Cadê a sua surpresa? O filho que você abandonou está de volta diante de você e é mais impressionante do que nunca. Abandonado? O que você quer dizer com isso? Eu nunca. Serge fez um gesto com a mão, interrompendo Albergue. É um pouco tarde para desculpas. Foi você quem me deserdou. Não. Você estava tão determinado a se tornar um aventureiro. Eu estava considerando te libertar do fardo de ser meu herdeiro, só isso. Você sempre foi, e ainda é, meu filho. Serge ficou imóvel. Ideal cortou a conversa ao intervir, flutuando ao lado dele. Senhor Serge, não temos muito tempo a perder. Vamos ser rápidos com isso. Caso você tenha esquecido, posso lembrá-lo de que um homem encurralado inventará qualquer mentira para se livrar de uma situação complicada. Toda a emoção desapareceu do rosto de Serge. Ele apontou a arma para seu pai adotivo, seus olhos frios como pedra. Era evidente que ele tinha aceitado completamente a explicação de Ideal. Serge, me ouça. Albergue implorou, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Que pena. Eu esperava poder te ver lamentando e implorando antes do fim. Sem hesitar mais um momento, Serge puxou o gatilho,